Olá pessoal, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, a depender do horário que você estiver assistindo mais um episódio do podcast Ampla Defesa, Assessoria de Trânsito, a ampla defesa em defesa da sociedade. E como prometido para vocês, hoje muito especial, estamos trazendo o nosso primeiro convidado para participar com a gente aqui do nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, vai ter muita polêmica, muito assunto diferente e há uma classe que muito interessa esse nosso bate-papo de hoje aqui. Hoje eu estou aqui com o Murilo Alves, despachante, documentalista, estudante de Direito e empresário do segmento de trânsito. Uma ótima tarde, meu querido Murilo. Boa tarde, meu irmão, tudo jóia? Queria agradecer você, o nosso amigo Igor aí, pelo convite aí, pelo primeiro podcast de vocês. E vamos falar só as verdades que tem que ser dita aí. Maravilha. Nós que agradecemos aí pela sua voluntariedade, por você querer participar com a gente aí. E eu já vou logo começando assim de falar como que é a profissão de despachante, os desafios, como tem sido hoje nessa era de tecnologia, poupa-tempo, Gov, o Estado cada vez mais querendo facilitar essas questões digitais, transferências digitais. Como que isso tem impactado na vida do empresário despachante documentalista? Então, o despachante, na verdade, queira ou não, existe desde o começo da República. Começou lá nas embarcações, então é uma profissão muito antiga, uma profissão assim, de uma certa forma, na parte documentalista, eu creio, não porque eu sou despachante, é uma das profissões mais essenciais que existe hoje no momento. Em questão aí da modernidade, da tecnologia hoje aí, para nós despachante, é bom, porque nós sabemos manusear a questão. Só que, algum outro lado, algumas outras partes, é meio que complicado até para nós. Imagina assim, para uma pessoa mais de idade, que não tem facilidade de mexer com essas questões. Então, assim, hoje nós estamos numa época, numa geração, ao mesmo tempo que é bom, hoje já é ruim também essa questão de manusear a questão documentalista. Entendi. Mas assim, no caso assim, dos desafios, no sentido assim, hoje a profissão do despachante, depois de muitos anos, como você falou assim, ainda é uma profissão, digamos assim, rentável, é uma profissão viável hoje? Como tá? Porque assim, eu ouvi muito falar no passado que a profissão do despachante ela ia acabar, né? Logo quando a gente começou a ver chegar poupa-tempo, essas tecnologias, hoje tem a questão da transferência de propriedade até de forma digital, pela carteira digital, então assim, todo mundo fala, a profissão de despachante não tá virando mais nada, mas assim, eu sei que você é um empresário da área de despachante bem sucedido aqui na Cidade Franca, então assim, qual que é a sua opinião sobre a questão da viabilidade? Ainda hoje é viável ser despachante documentalista? Cara, hoje em dia, para ser despachante, é viável. Hoje é viável, porque a frota veicular, ela aumentou muito. E não só nessa parte da frota veicular, tem a questão também de multa, tem muitas coisas que interligam uma coisa com a outra. Então, assim, para nós despachantes não tá ruim, tá muito bom. E melhor ainda, tendo poupa-tempo. Poupa-tempo, hoje em dia, atendendo as pessoas, da forma que eles atendem, as pessoas preferem procurar um despachante do que fazer no próprio poupa-tempo, porque lá as pessoas que trabalham lá não têm conhecimento técnico, não tem treinamento, não tem curso. São pessoas que não atendem as pessoas conforme tem que ser atendido. Então, assim, hoje as pessoas estão procurando mais despachante. Agora, em questão, quando as pessoas falavam assim, que despachante já não tá com nada, vai acabar, porque eu consigo fazer de graça. Cara, médico também você consegue de graça. Se você for lá no Sul, você tem médico de graça. Advogado de graça. Mas e a qualidade? Se você tiver paciência e ter sorte e ter uma qualidade no que você procura, beleza. Se você não tem essa paciência, você não tem tempo de ter a qualidade, esperar a qualidade, aí tem que vir no despachante, porque o despachante tem conhecimento. Então, pra mim, hoje, eu falo por mim, hoje eu consigo atender o estado inteiro. Não só o estado, as pessoas que compram carro, os veículos em outro estado, eles me procuram, vendo meus anúncios na internet, essas coisas. Então, pra mim, em questão do poupa-tempo ou não, pra mim não mudou nada, nadinha. Hoje o despachante Ganha Tempo é uma empresa que é digital, você atende só não aqui na Cidade Franca, mas como no estado de São Paulo inteiro e transfere veículos que vêm de outro estado para o estado de São Paulo, é isso? Sim, eu atendo o estado inteiro, só que não é todos os tipos de serviço que a gente presta. Porque tem serviço que a gente presta, se nós tem que tomar muito cuidado para não ser punido. Exemplo, preencher um ATPV de um recibo hoje, preencher um recibo, um ATPV. Se o proprietário do veículo tem que ir presencialmente lá no despachante, hoje em dia a Neto adotou essa postura de atender a pessoa vendedora mesmo, a proprietária, para não ter nenhum tipo de fraude. Entendi. E os despachantes hoje, assim, já na era digital, assim, tem tido, porque assim, na advocacia e em outras áreas, tem acontecido muitos golpes, né? Golpe do falso advogado, golpe do falso médico. Agora estava até vendo um professor ontem falando aí, golpe do falso abadá, o pessoal que está indo pro Carnaval da Bahia, está comprando abadá e está comprando
produto que não existe, as pessoas estão aplicando golpes hoje de todas as formas. E no despachante, como tem sido essa questão assim, o despachante, ele tem esse risco, ele tem sofrido golpes também, tem tido prejuízos com isso? Qual que é o respaldo que o despachante tem? Se ele tem um respaldo do Papstado através do Detran, do CRDD, né, que é o conselho aí dos despachantes, o que você pode dizer assim, em relação ao respaldo que vocês têm? Vocês têm uma proteção, alguém que vela por vocês? Vocês estão sozinhos, desamparados? Como que é essa questão hoje? Boa pergunta. Hoje, é que nem eu costumo falar, a única proteção que eles têm hoje em dia é proteção divina. Detran, o próprio conselho despachante, ele representa o despachante, ok, representa. Mas quando acontece de qualquer problema, se nós não for atrás de um advogado que é especialista mesmo no assunto, cara, nós não, infelizmente, nós não sabemos o que fazer, porque a gente comunica o conselho não dá um respaldo que a gente sente seguro. Eu não estou falando mal do conselho, eu estou falando a realidade. Em questão de Detran, o Detran é o contrário. O que o Detran puder fazer para prejudicar o despachante, eles vão prejudicar até o final. Não, quando eu falo Detran, é uns 5, 6 ali dentro do Detran ali que não gosta do despachante. Eles veem nós como um inimigo deles. Então, assim, quando a gente cai em golpe, ou quando a gente está passando por um momento ali, que está passando golpista tudo direto ali, se caso acontecer da gente cair no golpe, infelizmente ele não tem respaldo nenhum. O respaldo que ele vai ter é só judicialmente mesmo, ao contrário... E tem assim, algum golpe clássico, situações que acontecem assim, que são mais corriqueiras, tipo de golpe? Qual o tipo de golpe assim que é o mais perigoso, até pra gente orientar aqui os outros despachantes, colegas de profissão que porventura possam ter acesso a essa gravação, tipos de golpe e quais, com a sua experiência, se você já foi vítima de algum golpe, qual conselho você pode dar aí para quem está há pouco tempo na profissão e para quem pretende entrar, né? Porque hoje a gente tem até o curso já superior de despachante, então assim, muitas pessoas, na verdade, no futuro se tornarão despachantes e assim, o que você pode trazer de conselho e cuidados que as pessoas que militam nessa área podem ter? Tem que ter, né? Boa pergunta. Cara, hoje, assim, nós despachantes atende mais ou menos quase 80% da parte documental de veículo no estado de São Paulo. Quase 80%. Nós que atende. Os outros 20% 10% é particular e daí 10% poupa tempo. Ou seja, a nossa chance de cair em golpe é maior. E hoje, os bandidos estão especializando nessa área documental, porque sabe que ele vai conseguir render um dinheiro muito fácil, tapeando as pessoas. Um golpe que eu levei até descredenciamento do Detran sem ter o meu direito de defesa, foi ter preenchido uma TPV para um despachante lá de Minas Gerais, que provavelmente ele tinha algum vínculo com os golpistas. Pediu para mim preencher o TPV, e como eu não tinha nenhum tipo de treinamento, nunca teve nenhum problema referente a isso, eu preenchi, conforme pediu. Mandou os dados ali, documentação? Isso, mandou todos os dados certinho para mim, com o recibo original, tudo certinho. Com o CNH original, original, preenchi. Porque o Detran nunca me ensinou como eu tenho que preencher um recibo. Até porque a gente sabe o seguinte: recibo, existe o CRV, que é o recibo verde, que você guardava na gaveta dentro da sua casa, e tem o ATPVE, que é o eletrônico. Que é o eletrônico hoje em dia. Se ele for o verde, que é o CRV, aí você tem que preencher manualmente. Manual e em cartão que você firma. O digital, a gente consegue preencher ele só com as informações. Placa, chassi, nome da pessoa que está comprando, KM do veículo, valor da venda, é isso. Preenchi pro pessoal. Quando eu fui ver, o Detran já tinha tirado o meu credenciamento. Quando eles tirou o meu credenciamento, eu fui apurar o que era. A própria Toyota do Brasil, a concessionária de Sorocaba, identificou que 30 carros deles foi transferido para o Rio de Janeiro sem autorização deles. Mas transferiram o carro de dentro da concessionária? Carro dentro da concessionária, nunca saiu de lá de dentro, estava lá dentro da concessionária. E como será como que essas informações assim, do chassi, essas informações chegaram até esse despachante? Modernidade. É o tal da modernidade. O Detran ele quer fazer uma evolução, mas ele não tem controle dessa evolução que ele está fazendo. Então, assim, alguém passou as placas, através da placa puxa chassi e Renavan e tira o CRLV. CRLV é o documento de andar, que é o famoso licenciamento. O que acontece? Me mandou para mim as informações e preenchi. Então é alguém que trabalha dentro da concessionária, ou é alguém que trabalha dentro do Detran. Não sei quem que é. Aí o que acontece? Eu preenchi. Transferiu para o Rio de Janeiro, não sei de que forma que eles preencheram isso transferiu para o Rio de Janeiro. Não sei como que funciona lá. E nisso, desses 30 veículos, dois deles foi eu que preenchi para esse despachante conhecido lá de Minas. Conhecido que eu falo assim, é um cara que já fazia tempo que tá trazendo documento para mim, mas... E você acha que esse despachante também foi vítima, ou você não sabe afirmar ou não? O que você acha? Então, eu acho que ele não foi vítima. Eu acho que ele fazia parte do golpe. Do golpe. Ele fazia parte do golpe. E quando você falou dessa questão assim, quando eu fui ver eu estava descredenciado,
esse procedimento de descredenciamento, assim, ele foi com um procedimento administrativo, você teve direito de defesa, você foi notificado, teve um prazo para você apresentar ali uma defesa, ou de repente você foi acessar o sistema, já não tinha acesso? Como que funciona esse procedimento de descredenciamento nesses casos? Certo. Então, eu fui entrar no meu sistema para protocolar algumas transferências e apareceu o usuário inativo. Foi aonde que eu entrei em contato com o Detran, pedindo visto do que estava acontecendo, foi aonde que eles mandou para mim todo o processo, dos boletins de ocorrência, da Toyota, falando de todo o acontecido. Eles nem quis conversa. De imediato eles foram lá, removeu meu credenciamento, sem o meu direito de defesa. Sem notificação, sem nada? Sem notificação, sem nada. Nadinha. Nada. Só removeu o meu credenciamento. E imagina você, eu atendo mais ou menos por semana, no mínimo umas 200 pessoas por semana. Eu atendo. Imagina o tanto de documento que a pessoa estava esperando pegar para eles, que eu estava dentro do meu sistema, que eu não consegui entregar. Imagina o desespero que não me deu na hora de ficar sabendo isso. Até porque também, assim, pior que isso, é a gente tendo a consciência que a gente está sendo indiciado num crime sem que ele é bandido. Então tem muito essa questão também aí que o Detran, infelizmente, deixa... E após esse episódio, assim, o Detran, eu tenho conhecimento, né, que outras pessoas, né, outros despachantes, outros profissionais também tiveram um problema com essa questão da PTVVE. Né? Eu não tinha esse conhecimento na questão do procedimento, como que estava sendo o descredenciamento. Né? Porque assim, eu entendo que teria que ser um processo administrativo, com uma notificação, te expondo ali o fato que tinha ocorrido, te dando um prazo para você apresentar a documentação, ter o devido processo legal, né? Conforme é previsto na nossa Constituição. Então, o Detran simplesmente ele tirou o credenciamento, os boletos começou a chegar no outro dia, na outra semana, e você se viu ali numa situação de desespero. E qual que é o respaldo, depois desses episódios, assim, houve alguma mudança na questão de portarias em relação ao Detran? O Detran tendo ciência, né, que não só você aqui em Franca, mas como outros despachantes no estado de São Paulo foram vítimas aí de golpes, mudou alguma coisa na questão de procedimento? Hoje vocês são orientados a fazer de uma forma diferente? Não tem nenhum respaldo? Vocês que estão tendo que adotar medidas internas? Como que está hoje essa questão em relação ao Detran? Ele te dá um respaldo? Mudou o procedimento para poder tentar ajudar os despachantes na questão desses golpes ou permanece da forma como sempre foi? Então, é complicado. Por quê? O Detran, ele acha que está acima da Constituição. O Detran acha que está acima da Constituição. Eu tenho certeza que... Não só na parte de veículo. Eu acho que eles não acham, eu acho que eles têm certeza. Eles acham que está acima da Constituição. Eu acho que está mais acima ainda. Eu acho que está acima de Deus, na cabeça deles. Por quê? O Detran não removeu o credenciamento do Murilo por Murilo ter preenchido a TPV. O Detran, ele bloqueou, na média, de 300 despachantes. Inclusive, tem até um grupo desses 300 despachantes, em média, que foi removido o credenciamento. Não por só preencher a TPV. Exemplo, um despachante levou um descredenciamento porque ele transferiu um veículo que chegou com a vistoria aprovada para ele. Aprovada. O que aconteceu? Lá na frente, depois de uns 3 meses, o Detran identificou que aquele veículo que o despachante transferiu era dublê. Mas peraí. O carro era dublê. O que o despachante tem a ver com isso? Nós não somos perito, nós não somos perito, nós não é polícia, não é nada. Nós não é vistoriador. A vistoria chegou aprovada, o sistema aceitou. E a gente protocola no sistema, a gente vai responder criminalmente por isso. Aí, depois de muita procura com o deputado, exemplo, o próprio deputado Palumbo, delegado Palumbo, ele foi um cara que conversou no Detran sobre isso aí. O assessor da deputada Graciela foi lá no Detran para falar sobre isso aí. E nós, despachantes, como estava levando esse tipo de descredenciamento sem o nosso direito de se defender, nem começou a procurar muito deputado estadual. E nem chegou a cogitar de uma audiência pública na Alesp para relatar isso aí. Até porque, se eu não me engano, o Eric, que é um responsável lá dentro do Detran lá, ele não queria nem conversa com nós. Não queria conversa, não queria papo. Para querer entender, para explicar para eles. Ele não é bandido, ele não tem nada a ver com crime, não tem nada. Vocês nunca passaram um treinamento para nós. E esse próprio Eric nunca fazia reunião por fazer. O presidente de veículos, Vinícius Novaes, eu tenho até dó dele, porque ele é um cara até bonzinho, é um cara que faz acontecer. Só que por mais que ele é diretor de veículos, tem uns acima dele. O problema é os que estão acima dele ali, que não ajuda mesmo. Aí ele cogitou, aí eu não sei o que aconteceu, que trocou o grupo que estava avaliando os credenciamentos e começou a devolver os credenciamentos, inclusive devolveu o meu. Devolveu o meu credenciamento. Devolveu falando que realmente não tinha má fé, não tinha dó, não tinha nada. Entendi. Só que por mais que eles viram que a gente tá passando por esse momento, essas coisas, nenhum momento eles fez uma planilha para dar orientação para nós. Até para nós ajudar eles a combater o crime organizado, que tá hoje o crime organizado em termos de veículo, os caras tá fora de sério, os caras tá dominando os caras. Se o Detran orientar nós da forma que eles querem, eu duvido que vai existir golpe no estado de São Paulo. Mas, que negócio, né? E hoje, assim, no seu caso aqui, quais medidas você tem adotado para
se vê livre, né, dessas situações assim de golpe? Assim, existe, você mudou o seu procedimento interno dentro da sua empresa? O que você hoje procura fazer para evitar esse tipo de situação? Assim, quando vem alguma solicitação online, tem alguma declaração, alguma coisa, faz alguma coisa, alguma chamada de vídeo para registrar alguma coisa, tem alguma coisa que vocês realizam internamente para tentar minimizar essas questões de golpe? Na verdade, hoje tá dando medo de fazer qualquer tipo de procedimento. Qualquer tipo de procedimento tá dando medo. Porém hoje, para evitar essa questão, hoje eu estou tentando fazer mais com o proprietário do veículo presente. Caso ele não pode estar presente, se for de algum outro município, de algum outro lugar, eu faço chamada de vídeo. Até porque também, para eles verem que o meu despachante ele existe. Para ver que o meu despachante existe. Porque eu posso também um golpista, não sei, por que não? Então eu abro a chamada de vídeo, mostro o meu despachante, mostro minha tela, mostro meu credenciamento, mostro tudo para o cliente. Então, assim, o que me certifica hoje, para não acontecer isso, é a chamada de vídeo. Porque o próprio Detran ele não fornece nenhuma ferramenta que eu possa me resguardar. Entendi. E dentro dos procedimentos mais complexos hoje que tem, assim, houve alguma mudança recente em relação assim, a alguma portaria, por exemplo, assim, segunda via de documento, tem que fazer vistoria, não tem? Parece que houve uma mudança, que agora o Detran não exige mais a vistoria. Como está essa questão da segunda via de recibo? Justamente. Na verdade, direto tem mudança dentro do Detran. Direto. Todo direto tem. Só que o Detran ele não informa ninguém. Ele guarda para eles. Se é uma coisa cara, um procedimento caro, você vai lá, paga, para depois você saber que você não sabe pagar aquele procedimento. Exemplo, hoje a segunda via de recibo, hoje não está precisando mais de vistoria do laudo. Não precisa mais. De verificação não é mais exigência. Não. Então hoje, se você comprar um carro que está com um motor adulterado, e tem que fazer uma segunda via, você só vai saber que o carro é adulterado o dia que for transferido para o seu nome. Tem essa questão também. Mas, que nem eu costumo falar pro pessoal, gente, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem comprar carro adulterado, vocês podem com motor cabrito. Se dá problema amanhã, vai dar problema pra mim. Não é pra vocês não, porque hoje é de jeito. O Detran, deu ruim, o despachante, que paga o pato. O Detran, ele quer atribuir o erro deles em alguém. Eles não vão atribuir pra eles mesmos. Um funcionário público que não tá nem com um cliente final, ele vai prejudicar alguém. Se prejudicar depois, vai soltar no despachante, vai no dono da autoescola, no desmanche, na casa de placa, na vistoria. É assim que funciona hoje o Detran. Entendi. E falar um pouco assim do CRDD, né? Porque muita gente tem muita dúvida de como funciona, se assim, eu sei que é um sindicato, é um órgão de classe. O que você pode falar em relação ao CRDD? Os despachantes, assim, porque teve muitas questões que alguns despachantes que foram credenciados aí até antes um pouquinho da lei, né, que regularizou a questão do despachante, através de liminares, através de ações judiciais, né? E hoje o pessoal está enfrentando dificuldade. O Detran ele tem cada vez mais procurado tirar esse pessoal fora, né? Toda hora baixa uma portaria, exige um documento, e agora eles estão querendo exigir, né, que essas pessoas que foram credenciadas através de liminar, o curso, né, o curso superior em despachante, só que assim, não dá tempo, né, porque os cursos começaram a serem autorizados por MEC, tem o quê? Um ano? Acho que nem 6 meses, um ano, né? E como que o Detran quer exigir hoje desse despachante que foi credenciado por liminar, por ação judicial, que ele apresente um certificado de conclusão do curso ou apresente o credenciamento no CRDD. Eu sei que o CRDD ele não pode credenciar, né? Lá na lei está dizendo que só pode credenciar se a pessoa tiver o certificado de conclusão do curso de despachante. Como que está esse imbróglio? Você tem alguma informação sobre isso? Como que está funcionando? Então, é o seguinte, a última notícia que a gente tem sobre isso aí, porque muita gente procura eu quer saber como faz para ser despachante. Ainda tem essa procura? Muita gente procura. Todo mundo, porque é uma área boa, não é uma área ruim. É uma área. Na verdade, nós despachante, na verdade, nós somos, assim, entre aspas, tá bom? Para deixar bem claro, nós somos um advogado. Pronto para resolver qualquer problema. Mas só que nem não pode só protocolar no judicial, né? Protocolar a parte administrativa com nós. Entende? E em questão do conselho, o Conselho Regional Despachante, o pessoal vem muito mesmo questionar a questão do conselho, porque tem que se afiliar lá, essas coisas. Nessa parte em si, eu sou uma pessoa até meio neutra nessa questão. Nessa politicagem aí. Essa politicagem eu até meio neutra. Mas só que assim, não tem rabo preso com ninguém e tem muitas coisas que o conselho faz que eu não concordo. Muitas coisas mesmo. Muitas coisas. E questão do curso em si, o Detran em si não nem dá bola para isso, o Detran. O Detran não quer nem saber disso. O Detran em si, inclusive agora teve um recadastramento agora do nosso despachante, lá mesmo fala que não nem precisa de ter a questão do curso. E por que será que o Detran, assim, ele vive tentando tirar fora esse pessoal que conseguiu o credenciamento através de ação judicial? Não, o Detran ele quer tirar todos os despachantes, todas as autoescolas, todas as casas de placa e tudo que for questão de veículo, eles querem tirar. Não quer tirar os que teve o credenciamento preliminar.
quer tirar todo mundo, o Detran. O Detran vê nós como inimigo deles. E aí, eles queriam ter isso o quê? Pra eles? Eles vão Então, passar a prestar esse serviço de placa? Então, eles não dão conta. Os funcionários do Detran, eu tô te falando assim, eu não vou falar nome também, porque que é ruim. Mas hoje eu conheço 4, 5 daqui da nossa cidade que pediu demissão. Porque que lá é uma pressão fora do normal, que lá é fudido mesmo o Detran. O pessoal preferiu pedir demissão para montar qualquer outra coisa para eles do que prestar serviço pro Estado, pro Detran. Porque os próprios funcionários do Detran ali, eles também não têm respaldo nenhum também não. O governo tá nem aí com eles. Imagina você lidando com a maior parte da documentação do Estado de São Paulo. Então, assim, é complicado. É uma situação até meio complicada de falar, hein, essa questão aí dessa questão do Detran que você estava comentando. Entendi. Em relação assim, ao consumidor em si, né, ao cliente do despachante, aquela pessoa que procura o despachante para resolver os problemas, assim, qual que é a maior dor desse cliente quando ele procura o despachante? Às vezes qual que é a maior reclamação quando ele vai procurar o despachante para fazer um licenciamento? Às vezes tem um veículo que tem algum bloqueio, tem algum problema, alguma coisa assim. Qual que é a maior dor assim que um cidadão, né, de bem encontra quando ele procura o despachante, que ele fala, nossa, tô com esse problema aqui, tem alguma assim, problemas mais corriqueiros que normalmente acontece, de ele se surpreender na hora que vai fazer o licenciamento? Então, por isso que é bom o despachante. Foi até bom essa pergunta. Por quê? A pessoa, ela sabe que consegue fazer transferência de graça, cadastro de motor, pagar licenciamento, que é só pagar o licenciamento, é só loja lotérica, é muito fácil. Você vai na lotérica e paga. Só que a pessoa, afinal, ela acha que pagar já está resolvido o problema. E às vezes eu vejo muitas pessoas que pagam e depois o documento não sai. Justamente. Então, o erro, porque é o seguinte, quem fornece o sistema chama Prodesp. A Prodesp é um sistema bom, mas só quer dar muita falha. Então, assim, muitas das vezes a pessoa vai fazer isso por conta própria, vai lá, paga o licenciamento, acha que tá tudo certo. De repente, passa aí 2, 3 semanas, para numa blitz, o policial vai falar, tá vencido. Falou, não, tá vencido não, paguei semana passada. Falou, não, tá vencido, tá aqui no sistema, prende o veículo. Aí vem procurar nós. Aí eu paguei o licenciamento, porque o licenciamento tá pago, aqui é a taxa e tal. Aí você vai entrar no sistema, o próprio sistema não consegue fazer atualização. Não faz atualização. Então, aí o cara acha que tá levando uma taxa, eu não vou pagar o despachante, não. O importante do despachante é isso aí. Que quando você faz qualquer tipo de pagamento, a gente é responsável por aquele documento até o final, até eu te entregar o documento atualizado na sua mão. Porque pode acontecer qualquer coisa. Exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Você leva uma multa de pneu, de farol, retrovisor, entra no carro um bloqueio, chama bloqueio administrativo. Para tirar esse bloqueio, você tem que fazer uma revistoria. Você tem que fazer uma revistoria. Depois que você corrigiu o erro, fez a revistoria, que aprova, que sai do sistema, o bloqueio, o sistema fica livre. Mas caso acontece você pagar licenciamento ou taxa, qualquer tipo de taxa, naquele momento ali, não vai rodar, porque existe algum bloqueio ali. Okay. Então, assim... acaba sendo ainda essencial o despachante para resolver Sim, muitos problemas. Se você for lá economizar, certo? Aí depois você vai trazer para mim corrigir um erro seu. Para mim corrigir é caro, não é barato. Porque o despachante não faz nada de graça. Tudo que a gente faz de consultar uma multa e de dar entrada numa documentação, nós paga mensal pro Detran. Tudo é calculado. Para tirar o documento, é calculado. Eu pago por mês quase 10 mil reais por mês pro Detran, pra Prodesp. Então, assim, as pessoas talvez fazer serviço de forma particular não é vantajoso. Não é. Até porque eles põem o sistema deles lá, mas o sistema é uma porcaria, o sistema do Detran. O sistema é uma porcaria. Aí vai lá, não dá certo, abre uma ficha cadastral, traz pra mim o problema. Aí vai eu ter que escolher a ficha cadastral, talvez o veículo tá com problema no Renavan, aí o veículo tá com um bloqueio judicial, que acontece muito, o que tá mais acontecendo hoje em dia é bloqueio judicial. A pessoa acha tudo certo, vai ver que tá com bloqueio judicial de um carro, de um veículo que era do agiota, do cara que passou, que não era agiota, que acaba sobrando pro terceiro que tá comprando o veículo. As pessoas não têm noção que, por exemplo, quando você vai comprar um veículo de um particular, por exemplo, você tem que se certificar se aquela pessoa tem alguma dívida que está sendo objeto, por exemplo, de um cumprimento de sentença ou até de uma execução, né? Às vezes você compra um veículo... A importância do advogado aí. Tá, às vezes acontece, né? Toda semana a gente recebe, às vezes, do cliente e fala assim, ó, eu comprei um carro aqui e agora eu fui transferir, tem um bloqueio lá. Aí você vai ver, normalmente é o seguinte, aquele carro ainda está no nome de uma pessoa que tem uma dívida, né? E essa pessoa pediu um bloqueio, Renajude, e acabou encontrando aquele veículo e não vai liberar o veículo enquanto essa dívida não ser paga. Então, assim, muitas pessoas às vezes acabam pagando a dívida. Eu faço muito isso aqui. A pessoa vem, a pessoa que às vezes ela comprou o carro some, ela não consegue encontrar a pessoa, às vezes a pessoa não tem condição, e para ela não perder tudo, ela às vezes acaba pagando a dívida do outro, né? Para poder fazer o documento acontecer. Então, assim, é uma dica, né? As pessoas têm que ter. O despachante é essencial, porque se você for no despachante, você vai comprar um veículo no particular, você procura o despachante. Né? Há muitos anos atrás sempre foi assim, né? Vai no despachante, procura o despachante, vai pagar ali uma consulta e vai saber se aquele veículo tem um bloqueio judicial, por exemplo, né? Para entrar numa fria. Justamente. A gente fala do Detran, mas também tem a PGE, a Procuradoria Geral do Estado. Cara, ali o que tá vindo de débito
de veículo, débito antigo, dos antigos proprietários do veículo, que está caindo hoje em dia na dívida ativa os veículos, eles estão vinculando o CPF daquela pessoa que era dona do veículo, está vinculando no renovando do veículo hoje em dia. Aí você vai comunicar eles, mostrar que é um débito indevido, demora. O que a pessoa faz? Vai lá e paga o débito. A pessoa está preferindo pagar o prejuízo da pessoa do que esperar. É uma máquina, né? É uma máquina. Pra onde você vê veículo, condutor, questão de documentação, essas coisas, é uma máquina. A gente percebe que o Estado o tempo todo ele vai arrecadando. Agora a gente precisa ver como vai estar essa questão das autoescolas também. A gente vai ver se consegue chamar um parceiro nosso aqui também de autoescola para estar falando, né, sobre essa questão agora, essa nova legislação, né, que essa questão, digamos assim, mais flexível, né, da questão do processo de habilitação. Então, assim, é complicado. Mas, assim, agradeço, Murilo, de coração aí, você ter topado participar com a gente aqui. Você vê que é tudo meio improvisado, mas aqui a gente fala a verdade, a gente fala para as pessoas de verdade. Foi muito bom esse bate-papo com você. Espero que a gente possa ter novas oportunidades aí da gente fazer outros temas, outras situações. Aqui a gente fica de portas abertas para você, a hora que você tiver um tema, tiver uma atualização, tiver alguma coisa que for relevante para a sociedade, para a gente estar trazendo essa informação, eu agradeço aí e conto com você em novas participações. Eu agradeço vocês também, muito obrigado. E deixando bem claro, quando se trata de veículo, pontuação, multa, essas coisas, é uma conversa para 30 dias, demais, porque é uma coisa assim que não para. Então, assim, para relatar realmente o que acontece hoje em dia na parte documental, não só na parte de veículo, na parte de qualquer outra parte, desmanche, placa, leilão, essas coisas, é complicado. Tem que ter muito tempo para nem falar sobre isso aí, que é muita dúvida, é muita questão. Não, então assim, a gente vai até, quando a gente colocar o vídeo, né, a gente deixar lá uma enquete, alguma coisa, alguma pergunta, né, se tiver algum cliente ou alguma pessoa que tiver alguma dúvida sobre a questão de despachante, eu sei que você vai estar à disposição ali para poder estar respondendo, a gente encaminhar isso para você, né? Colocar lá, sempre tem a pessoa consegue acessar a gente aqui através do e-mail, através mesmo da próprio bate-papo lá do YouTube. Então, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é bom o pessoal tiver. E se tiver algum novo tema, alguma dúvida, alguma coisa, o pessoal pode mandar. A gente convida o Murilo novamente, a gente faz um outro vídeo. A nossa intenção aqui é sempre estar trazendo, a gente até fala, né? Esse projeto nasceu da Ampla Defesa, que é a nossa assessoria de trânsito, a gente até intitula, né, Ampla Defesa em defesa da sociedade, porque o nosso intuito aqui é trazer profissionais das mais diversas áreas, né, independente se é advogado, se é despachante, se é dono de autoescola, as pessoas que estão aí envolvidas. Eu quero ver se eu trago o pessoal que mexe com placa, pessoal que mexe com vistoria. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é informar a sociedade sobre todas essas questões, né? Facilitar a vida do cidadão entre essas questões de documentação, placa, como que não é, o que pode, o que não pode. E hoje a gente trouxe uma orientação aqui muito importante, principalmente na questão da compra, né, e venda de veículos entre particulares. Não pode deixar de passar por uma consulta prévia com o despachante. Né? Então aqui a gente está com a imagem aqui, o Igor vai colocar aqui pra gente, né, despachante poupa ganha tempo, quer deixar aí o seu endereço, a sua localização aí pra galera que vê o vídeo, poder te procurar, fica à vontade. E vocês podem contar comigo sempre, que vocês precisarem de mim, né, vai estar sempre disponível para vocês. Até porque toda vez que eu e meus clientes precisou da Ampla Defesa, vocês sempre foi muito útil para nós. Foi muito rápido e sempre ajudou nós da melhor forma. E caso vocês tiverem qualquer dúvida em questão de documentação de veículo, vocês podem me procurar, vamos deixar o telefone do despachante, o meu também aí para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre está perguntando para nós. E é até bom vocês procurar nós para não cair em golpe, essas coisas, tá bom? Beleza, Murilo, agradeço aí pela sua disponibilidade. A gente vai presentear você aqui com uma camiseta aqui da Ampla Defesa. Essa que é fera, assim, a camiseta aí, para que você possa prestigiar a gente aí também, beleza? Essa aqui é fera, hein? Um abração. Essa aqui é a top.